Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desejo convidar a todos para nós estarmos em pé, para lermos a palavra de Deus. Livro dos Salmos, Salmos de número 23. Glória a Deus. Livro dos Salmos, Salmos de número 23. Quem achou, diga amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A igreja diz? Pode sentar, irmãos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pois nos concede esta tão grandiosa oportunidade e um privilégio muito grande de estar aqui com os irmãos hoje. Quero também louvar a Deus e agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, que tem nos dado esta incumbência e esta honra de também estar com os irmãos aqui para compartilhar uma palavra da parte do Senhor Jesus. Pastor Roberto, que não está entre nós, pois está em obra missionária, e estamos orando por ele para que dê tudo certo para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que temos lido nesta oportunidade é um texto muito conhecido nosso, texto muito falado, muito pregado, muito ensinado, muito citado, e até mesmo é um texto que em residências, onde até mesmo pessoas que não servem a Deus, algumas delas o têm aberto na prateleira, na estante de casa, em outros lugares, no Salmo 23. Este salmo é conhecido como Salmo do Pastor, salmo de autoria de um grande monarca da história de Israel, por nome de Davi, que foi um homem que foi usado por Deus, dentre tantas coisas para serem feitas no seu povo. Teve ele uma das responsabilidades de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Este homem de Deus, por nome de Davi, dentre tantas funções e ocupações que ele tinha, dentre tantas atribuições que ele exercia dentro do reino de Israel, até mesmo como monarca, Davi tinha uma função também muito específica e uma função muito especial, mesmo antes dele servir a Deus como rei de Israel. Ele era pastor de ovelhas. Neste Salmo de número 23, o salmista aqui, salmista Davi, expressando-se de maneira muito clara. Eu acho interessante o Salmo porque parece-nos que Davi estava buscando uma figura na terra, alguma simbologia. Parece-nos que Davi estava procurando alguma coisa para tentar fazer um paralelo, uma comparação do que é que Deus representava para ele. Tantas coisas que haviam ou que existem abaixo do sol e que Davi poderia ter usado para tentar ilustrar ou demonstrar o que é que Deus representava para ele. É interessante porque Davi encontra na figura de um pastor, parece-nos que a figura mais plena, mais completa em sua totalidade, nas características que Davi queria demonstrar o que Deus representava para ele. Talvez Davi encontrou na figura de um pastor a figura mais plena e mais completa para mostrar o que Deus representava para ele, talvez pela razão do próprio Davi também ter sido pastor de ovelhas e saber o trabalho de um pastor, saber as ocupações de um pastor, saber as responsabilidades que um pastor tem para com as ovelhas e para com o seu rebanho e assim sucessivamente. Talvez tenha sido por esta razão que Davi tenha encontrado nesta figura de pastor a figura mais completa para dizer: para mim,
Deus é representado como um pastor. O pastor, ele tem pelo menos 3 funções básicas. O pastor, ele protege, ele guia e ele alimenta as ovelhas e todo o seu rebanho. Talvez encontrando-se ou enquadrando-se nesta verdade e nesta realidade, Davi começa a entender que Deus é aquele que ele protege, que Deus é aquele que ele guia, e o Senhor é aquele que ele orienta, que ele alimenta, que ele guarda e que ele protege. Quando ele cai nesta realidade, ele começa a entender que o pastor é uma figura plena e completa para simbolizar quem Deus representa para a sua própria vida. Ao longo do Salmo, Davi vai expressar-se de maneira muito clara no decorrer dos versículos que se sucedem. E é interessante observarmos uma coisa aqui. O Salmo de número 23, ou o pastor do Salmo de número 23, descrito por Davi, Davi vai nos mostrar que este pastor, ao longo do tempo, na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã terrena, Davi vai nos mostrar ao longo deste Salmo que este Deus, que é pastor das nossas vidas, vezes por outras, ele tem 4 caminhos para nos levar, para nos guiar e para nos dirigir. E é ao longo destes 4 caminhos que Davi vai demonstrar a maneira pela qual Deus trabalha na nossa vida, porque Deus, ele é um Deus que trabalha diariamente na nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz assim: porque desde a antiguidade não se viu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Davi vai nos mostrar ao longo deste salmo Deus trabalhando na vida dos seus súditos, ou das suas ovelhas, ou dos seus servos, em 4 momentos distintos e completamente diferentes. Todavia, Davi vai nos deixar de maneira muito clara e de maneira muito categórica que em ambos os caminhos o Senhor sempre está à frente. O Senhor sempre está no controle. Deus nunca perde o controle da circunstância ou da situação. Independente de onde quer que este homem esteja passando, Davi deixará claro uma coisa: tu estás comigo. E é esta presença, e a presença de Deus, que fará e que faz toda a diferença na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Observe bem, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, no Salmo de número 23, o verso 1, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2, salmista já vai começar a expressar o primeiro caminho pelo qual o pastor conduz todas as suas ovelhas. Versículo 2 do Salmo 23 nos diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Repete comigo, por favor: deitar-me faz em verdes pastos. O primeiro caminho que Davi mostra que o Senhor Jeová, o Deus das nossas vidas, leva-nos de tempos em tempos, é o caminho chamado de pastos verdejantes. E é importante observarmos aqui uma coisa, que Davi está dizendo que ele não apenas nos leva, ele não apenas nos conduz, nos dirige, mas ele é claro quando ele diz que o Senhor nos faz deitar em pastos verdejantes. Deitar-me faz em verdes pastos. Ouça-me bem, por favor. Quando a Bíblia vai falar sobre deitar, em alguns textos ou em algumas referências bíblicas, a intenção de deitar é descansar. Deus é o Deus que nos faz descansar, tranquilizar, relaxar a mente e o coração em tempos de turbilhão e em tempos de afronta. É bem verdade que, se nós observarmos a Bíblia por completo, nós vamos observar textos na Bíblia, Deus fazendo questão de mandar que o seu filho ou que o seu servo esteja em pé diante do povo, ministrando, orando, fazendo a obra de Deus. Por exemplo, ao profeta Ezequiel, ele diz assim: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Vezes por outras, Deus nos manda ficar de pé, Deus nos manda nos levantar, Deus nos manda estar